Olá, meus amores. Comecei essa aula sobre ferro, tá? Vou tentar ser o mais conciso possível e o mais fácil para vocês entenderem, porque não é algo tão terrível. Mas a maioria das vezes eu tô vendo no consultório que chegam com um consumo de ferro errado, ou me pergunta por internet, Glória, meu filho tem tantos quilos, não tem fator de risco, e estão dando uma gota quilo, precisa? Depende, isso é o que vamos ver hoje, tá? Primeiro a gente entender que a informação que eu vou pegar para mostrar para vocês é sobre as diretrizes, tá? Del Consenso de Anemia Ferropriva, atualização de 2021. Então, não é algo que eu inventei, da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá bom? Então, só para vocês entenderem que não é ideia da Glória, que a Glória inventou que vai ser esse valor. Não. É sobre esse detalhe dessas coisas que foram importantes no último consenso, tá bom? Agora, vamos entender. A gente primeiro eu tenho que entender, bebê nasceu, e eu tenho que ver se meu bebê tem fator de risco ou não. Essa é a divisão das águas. Tá, bebês com fator de risco é o quê? Vou primeiro ver a parte de reserva materna, por exemplo, gestação múltipla, teve gêmeos e em pouco tempo engravidou de novo. Então, a reserva materna de ferro vai ser menos, tá? Então, é importante ver o histórico da mãe. Essa mãe teve anemia grave durante toda a gestação e teve que ser transfundida. É um caso de que ela realmente, a reserva dela é muito baixa. Então, vamos precisar, ela entraria dentro dos fatores de risco, tá bom? Agora, às vezes, não só prematuridade, tá? Prematuros entram dentro do protocolo, mas eu vou explicar um pouquinho mais detalhado sobre prematuros. Mas também, por exemplo, esses bebezinhos que estão num percentilo muito alto. A pediatra vai avaliar, vai ver que o bebê, na curva de crescimento, está lá no teto, o comprimento está lá no teto e ele está indo assim muito, muito, muito rápido. Às vezes o corpo vai precisar uma ajuda, aí a gente vai, tá? Então, principalmente o fator de risco vai ser essa parte materna, de a gente ter um histórico que deu algum probleminha, e do bebezinho, principalmente imaturidade, prematuros, tá? Então, entendendo que quem vai avaliar os fatores de risco vai ser seu pediatra. Então, ele vai avaliar, tá? Esse paciente tem fator de risco, esse paciente não tem, e vamos avaliar. Então, a primeira divisão das águas. Agora, Glória, quando que inicia um bebê que não tem nenhuma doença? O bebê nasceu bem, tá perfeito, tá indo tudo bem, tá? A partir, bebê sem fator de risco, com peso adequado, idade gestacional perfeita, tá mamando no peito, tá indo tudo bem, esse bebezinho começa a ferro a partir de 6 meses, tá? 6 meses iniciando. Até quando, Glória? De 6 meses até 2 anos. Isso que mudou. Antes era 1 ano, agora são 2 anos de ferro, tá? Quanto de ferro para esse bebezinho, que é a grande maioria? 1 miligramo de ferro elementar por quilogramo por dia. Anota, porque isso é importante. 1 miligramo de ferro elementar por quilo por dia. Não de 12 em 12, por dia. Esse é o primeiro e o mais comum bebê que vai chegar. É a grande maioria. Agora, Glória, meu filho é prematuro. Aí vamos começar a ver. Primeiro, agora, bebês que nasceram na termo, que tá indo tudo bem, porém, ele tem fator de risco, esse bebezinho não vai começar com 6 meses. Quem tem fator de risco começa com 3 meses de vida a suplementar. Vocês veem a diferença? E quanto, Glória? 1 miligramo de ferro elementar por quilogramo por dia. A mesma dosagem. Só que ele, em vez de 6, ele inicia com 3. Tá bom? Agora, Glória. Recém-nascidos que tem fator de risco. Recém-nascido a termo, tá? Esse bebezinho não é prematuro. Ele nasceu até, mas o peso dele é menor a 2,5 kg. Menor a 2,5 kg. Esse bebê vai iniciar ferro elementar a partir de 1 mês. Peraí, vamos de novo, tá? Bebês com que recém-nascido a termo, nasceu depois de 37, 38 semanas, nasceu. Agora, esse bebê tá pesando menos de 2,5 kg. Esse bebê entra com ferro a partir de quando? A partir de 30 dias. Desde o primeiro mesinho ele começa com ferro. Que dosagem? 2 miligramos
de ferro elementar por quilogramo por dia, tá? Isso vai ser durante um ano. Quando ele cumprir um aninho, ele vai passar a 1 miligramo, baixamos a dosagem de miligramo por quilogramo por dia, tá? Então, desde o primeiro mesinho até o primeiro ano, ele vai estar com uma dosagem maior. Depois de um ano, baixa para ficar igual que todo mundo. Agora, Glória, recém-nascidos prematuros, com mais de 1,5 kg, bebê grande, mais de 1,5 kg, prematuro, fator de risco, 2 miligramas de ferro elementar por dia, iniciando com 1 mês de vida, tá? Até um ano. Após esse prazo, baixa a 1 miligramo de ferro elementar por quilogramo por dia. Recém-nascidos, que pesaram 1 kg a 1,5 kg, tá? Bem pequenininhos, iniciam ferro a partir de 30 dias. Só que esse bebezinho é bem pequeno, ele vai precisar de 3 miligramas de ferro elementar por quilogramo por dia durante o primeiro ano. Depois de um ano, ele baixa para quanto? Igual que todo mundo, 1 miligramo de ferro elementar por quilogramo por dia. Eu sei que parece trava-língua, que eu tô falando um monte, calma. É só pra vocês ver, porque eu sei que deve ter uma mãe que tem um prematurinho que tá desesperada, então eu preciso, é por isso. Agora, Glória, e um prematuro que nasceu com menos de 1 kg, esse bebezinho, a partir de 30 dias de vida, vai tomar 4 miligramas de ferro elementar por quilogramo por dia. O primeiro ano, após um ano, baixa quanto? Igual que todo mundo, 1 miligramo de ferro elementar por quilogramo por dia até 2 aninhos, tá bom? Agora, bebecinhos que receberam transfusão sanguínea, tá? Um intervalo, esse bebecinho vai precisar ser avaliado pessoalmente, vai ter que fazer um exame para ver como ele tá, tudo bem? Tá, vamos lá. Depois de eu falar tudo isso aí, que vocês ficaram, socorro, Glória, tá difícil, lembrem de procurar seu bebezinho. Eu coloquei todas para vocês terem noção, tá? Mas a grande maioria dos bebês que não tem fator de risco, vocês viram que todos depois chega a 1 miligramo de ferro alimentar por quilogramo por dia? Tudo bem. Agora, o que eu quero? Lembra que eu falei tarefa de casa? Para quem me segue no Instagram, eu mandei tarefa de casa de vocês procurarem a bula da medicação que vocês estão dando de ferro para seu bebê. Quando você olhar na bula, você vai ver que diz assim: 1 ml é igual a 20 gotas. Cada 20 gotas tem tanto, cada ml tem tanto de ferro elementar. Por exemplo, tem algumas medicações que ela vem cada 20 gotas, que por exemplo o caso do Dexfer, cada 20 gotas, ele tem 100 miligramas de ferro elementar. Vamos a ver Neutrofer. Neutrofer, Ultrafer, a maioria deles, ele tem cada 20 gotinhas, tem 50 miligramas de ferro elementar. O que importa aqui é o ferro elementar, porque lembra que a gente calcula por quilo, por dia? Exatamente. Então, essa proporção é igual. E, por exemplo, tem alguns ferros que ele vem cada 25 gotas, ele vem 25 miligramas de ferro elementar. Então, ele vem bem menos, então a gente tem que concentrar, dar um pouquinho mais. Então, essa é a primeira tarefa de casa. Você vai olhar a bula e vai ver quantas gotas e coloca gota X, o valor de gotas, e o ferro elementar do lado. Eu vou colocar aqui numa tabelinha do lado para você seguir. Vamos começar fazendo um exercício, que eu acho que é o mais prático. Vamos começar com um bebezinho, desculpa, de 5 quilos. Vamos falar hoje com um bebê de 5 quilos para vocês se orientarem e ficar melhor. Então, vamos começar com esse ferro, que eu falei de 25 gotas, tá? Tem 25 miligramas de ferro elementar. Então, coloco 25 gotas, sigo para o lado, coloco 25 miligramas de ferro elementar. Embaixo de 20 gotas, coloco um X, porque vamos regrar até 3. E do lado, coloco os quilos. O bebê tem 5 quilos. Então, como vamos fazer isso? Vou multiplicar essas 25 gotas por os 5 quilos. Pega uma calculadora para que não é muito bom nisso aqui. E dividimos por 25, tá bom? Esse vai te deixar quanto? 5 gotas para dar. Que isso vai ser 5 gotas, é igual à quantidade que vocês vão dar de ferro para esse bebê, tá bom? Vamos com outro exercício. Glória, meu filho toma Dexfer. Vamos lá com Dexfer. Dexfer. E ele tem 5 quilos também. Então, 20 gotas de quê? 20 gotas de ferro é igual a quanto? A 100 miligramas de ferro elementar.
Embaixo, coloco 5 quilos que tem o bebê. Multiplicamos 20 gotas por 5 quilos e dividimos por 100. Quantas gotas que esse bebê vai tomar de ferro? Uma gotinha, tá? Por dia. Então, quando você vê o que você tá comprando, vai depender muito disso aí. Às vezes chega, todo mundo fala uma gota quilo. Peraí, que ferro que você tá dando para ser uma gota quilo? Você comprou? Você avaliou? Não é todo mundo. Vamos ver, Neutrofer, Ultrafer, que são de cada 20 gotas tem 50 miligramas de ferro elementar para esse bebê de 5 quilos. Então, colocamos aqui 20 gotas, tá colocando? 20 gotas igual a quê? 50 miligramas de ferro elementar, tá bom? Coloco o X, coloco 5 quilos, multiplico 20 por 5 quilos, divido por 50. Me vai dar o quê? 2 gotinhas. Deu para entender? Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É bem simples. Você vai colocar as gotas, o ferro elementar, a quantidade de quilos de seu filho e vamos multiplicar. Como ele precisaria só 1 miligramas de ferro elementar por quilograma por dia, é aí. Agora, beleza, Glória. Eu calculei o valor que tu falou e me deu bem menos do que eu tô tomando. Então, o primeiro que vocês têm que falar com seu pediatra é entender por que a dosagem que ele passou. Porque, ele calculou. Agora, às vezes, quando eu tô fazendo o cálculo e me dá, por exemplo, 3,5 gotas, eu mando 4. Eu sempre vou aumentar a mais, não a menos. Glória, deu 3,4 gotas. Tudo bem. O que vai mandar? 4 gotas. Sempre redondeia para mais, não para menos, tá bom? Tem ferros e depende muito do bebezinho. Tem ferros que o bebê não se dá bem. Isso é vida prática, tá? Eu noto muito. Passa uma marca, o bebê não cedeu. Trocamos de marca até chegar a uma marca que o bebê se adequou melhor. Tem bebês que são assim, ou por o gosto. Eu tenho uma filha muito difícil de gosto. A Isabela cuspia tudo, era muito difícil para ela ferro. Aí eu passei por todas as marcas. E eu sempre fui dessas mais que prova tudo. E pediatra, né, gente? Porque os bebês não tomam. Aí eu provava. Claro, tem uns que são horríveis, gente. Então, até de todos os gostos, ele que ela gostou mais do sabor foi o Dexter. Ela abria a boquinha feliz. Então, foi o único que eu consegui. Ela testou várias marcas. Tem muitas no mercado. E depende do seu bebê. Tem bebês que adoram uma marca, tá? Agora, o que vai acontecer com esse bebê que vai tomar esse ferro? Vocês viram que agora o protocolo é até 2 aninhos? Exatamente. 2 aninhos, gente. É muito tempo. Não é só. A vitamina D sempre foi até 2 anos. Agora, o ferro a gente estendeu um pouquinho mais. Isso é para um bebê de profilaxia, que não tá anêmico. Agora, quando o bebê tá anêmico, lembra que a gente calculava 1 miligrama de ferro elementar? Quando o bebê tá anêmico, vamos multiplicar por 3 miligramas de ferro elementar a 5 miligramas de ferro elementar por quilo por dia. Esse é um bebê anêmico, a dosagem é muito maior, porque esse bebê tá precisando demais. Então, o que eu queria hoje? Que vocês aprenderam a calcular. Pega a calculadora, pega quanto tá pesando o filho e calcula o ferro que você tem em casa. Porque não adianta te mandar um monte de tabelinha se você não sabe quanto de ferro alimentar é o ferro que você está utilizando. Então, é importante a gente entender quantidade, pegar a calculadora, tirar conta e questionar. Putz, meu filho não é prematuro, ele está indo bem. Ou querer dar a mais só por dar não tem sentido. E começam os efeitos adversos, né, gente? Tem bebê que tranca muito com ferro, para fazer cocô ficar constipado, tá? O cocô muda de cor quando a gente dá ferro, fica bem mais escuro, isso é normal, não fiquem com medo. Vai acontecer de ficar, tá? Então, esse é o que eu quero. Quero que vocês cuidem com isso aqui, tá bom? Dica todo dia sobre enxoval, cuidado do bebê aqui no Bebê.